Tudo ao vivo dá essas coisas. E aí? Consegue me ver ou tô rodando ainda? Você tá rodando ainda. Que estranho, cara, que estranho. Tu tá rodando ainda e tá rodando legal. Gente, as coisas acontecem assim porque é ao vivo. E ao vivo sempre tem dessas. Sempre tem. Você verificou a conexão da sua internet aí? Agora voltou. Agora eu tô te Pronto. vendo. Oh, meu Deus, finalmente estou te vendo. Olha eu aqui. Gente, Beleza. voltamos. Agora tá todo mundo vendo o Zac, tá todo mundo me vendo. Legal, respondam aí. E ouvindo também, é importante. Alô, alô. Porque pra mim agora sim, eu tô te vendo, tô te ouvindo maravilhosamente bem. Vamos ver o Beleza. restante, né, das pessoas. Beleza. Todas as 6 pessoas que estão na live, por favor, deem assim se estão me vendo e escutando, ou assim se não estão me vendo e me escutando. Ninguém quis falar Pessoal, nada. Ninguém quis falar nada, cara. é. As pessoas só estão entrando. Ó, a Tarlis já falou assim. Gabriela Danilo falou também disse que tá. ok. Oi, Danilo, ok. Danilo. Oi, Janinha, Gabi Gabriela, também sim. Oi, Gabi. beleza. Joia. Pronto. Então todo mundo tá vendo. Então tá todo Maninha! mundo vendo e ouvindo Maninha bem, né? veio também, que beleza. Diogo voltou. Diogo voltou. Diogo voltou. Hum, é ao vivo, gente. Essas coisas sempre acontecem quando a coisa é ao vivo. Mas é assim, vamos embora. Teatro é feito dessas coisas também. Sim, faz parte. E é bom Faz assim, parte da porque dá uma vida, né? sensação de que é vivo, de que é De que que é não é real, estéreo, né? né? É, de que é real. De que é uma coisa mais Exatamente. visceral. Também concordo, Zac. Bom, gente, já tem umas 10 pessoas. Vamos começar com as apresentações aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou professor de artes cênicas, ministrante das oficinas de teatro e contação de histórias da Biblioteca Pública Epifânio Doria. E esse daqui, esse meu querido que vocês agora estão vendo finalmente, é meu aluno de lá, Zac Moreira. Ele fez parte da primeira classe da oficina de teatro de lá da biblioteca, fez parte da primeira turma e é um dos meus prodígios de aluno também. Não é puxando o saco dele, não. Ele é um dos meus prodígios também. Zac, conta aí, antes da gente começar essa leitura dramática, que é um novo quadro que a biblioteca colocou para poder disseminar mais a arte e a cultura nesses momentos caóticos que a gente está vivendo. E eu convidei Isaac porque nós hoje iremos ler um texto de autoria própria dele, né, corpos, sobre corpos e vidas, é o título do texto. Essa primeira parte é a parte de apresentação. Após isso, faremos a leitura dramática e no final estaremos abertos a perguntas de vocês, tá bom? Nessa primeira parte, não vamos responder perguntas de ninguém. Só vamos nos apresentar e vamos tacar o texto. Na segunda parte, vocês fiquem livres e abertos a fazer qualquer tipo de pergunta. Com censura, viu, gente? Porque aqui, pelo amor de Deus, Olha, por favor, vamos qualquer manter tipo de o pergunta. nível. Vamos manter o nível. Zac, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou Zac Moreira, eu sou fisioterapeuta de origem. Eu até brinco um pouquinho que eu tô achando. É normal, né? A gente se identificar pela profissão da gente, né? Então, quando eu falo, eu sou Zac Moreira, sou fisioterapeuta, eu sou um estudioso de corpo e movimento, basicamente por esse interesse eu acabei fazendo fisioterapia.
Só que hoje em dia eu fico brincando que a fisioterapia é a minha profissão, digamos, focada. E a minha profissão ampliada é mais um pesquisador de corpo, movimento e fazer essa inter-relação com vida. E a história do teatro surgiu, na verdade, porque eu sempre tive interesse em fazer teatro, porque eu achava que era interessante, eu sou muito extrovertido, e eu achava que fazer teatro ia me ajudar a dar um pouquinho mais de canalização para essa extroversão toda e poder um pouquinho de gostar. Eu gosto também de assistir filme, peças de teatro, então eu gostava de me ver no lugar do ator. Apesar de eu nunca ter tido a espontaneidade de entrar fazer teatro, entendeu? Tipo, tem curso de teatro, vou lá e faço. Porque aí eu ficava meio com medo mesmo, sei lá, não sei o que é que vai ter lá no curso de teatro. E aí, no final das contas, depois dos 40, surgiu a oportunidade de fazer essa peça, ou esse curso, né? Essa oficina com você, com o Marcos, lá na Biblioteca Fanedora. Inclusive, foi um ótimo encontro, na verdade. A gente eu levei meus amigos, levei Diogo, levei Denison, e aí a gente foi junto fazer, e a gente descobriu um outro universo que faz isso com o corpo, bum, né? Porque teatro é eu, você e o outro, né? Essa coisa do encontro, é a arte do encontro, né? A arte do encontro, muito bem. Isso. E como fisioterapeuta que trabalho com pacientes, então entender essa arte do encontro faz muita diferença na minha prática profissional, se for pensar numa profissão focada mesmo da fisioterapia, porque ajuda eu entender um pouco essa correlação, esse jogo entre eu e o outro, né? Porque a gente, como fisioterapeuta, como profissional de saúde, a gente tá representando um papel, né? A gente está representando um papel de profissional de saúde. Só que esse papel não pode tomar conta da gente de uma forma desumana, que muitas vezes é o que acontece. Acaba que a gente fica o conhecedor de todas essas técnicas e métodos de cuidado de saúde, mas esquece que é humano. Isso acontece muito dentro da nossa profissão. E eu acho que o teatro humaniza a pessoa, né? Isso traz essa humanidade assim, na carne mesmo. E eu acho que sentir isso na carne faz com que você se torne cada vez mais humano. Depois que eu fui mordido pelo bichinho do teatro, eu já fiz mais 2 oficinas. E eu estou inscrito na próxima oficina. Logo depois que a pandemia der uma trégua, a gente vai voltar, né? Fazer o nível 2 aí. Porque as oficinas já estão prontas, você lembrou bem, Zá, que as oficinas elas já estão prontas, só teve que dar esse hiato, né, por conta dessa pandemia, né, gente? Não tem como, infelizmente, nos juntarmos para fazer, mas eu tô morrendo de saudade de dar aula, tô morrendo de saudade da minha turma querida, tô morrendo de saudade de conhecer pessoas novas. Mas é uma fase. É uma fase, e esse texto que o Zach criou representa muito, mas muito mesmo, contempla bastante esse período que a gente está vivendo. Eu me senti contemplado, eu me senti, sabe, representado na essência que esse texto que nós iremos fazer agora, a leitura dramática, o enunciado que ele traz, ele mexe muito no nosso âmago, ele toca lá, sabe? E eu espero que vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, também sejam tocados, assim como eu fui, assim como o Zach também foi. E, Zach, continue, porque eu te cortei, desculpa. Não, na verdade, inclusive, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a escolha desse texto, porque foi um texto que eu fiz, que ele me encontrou, na verdade, no momento que eu estava passando por esse momento. Como é? Desculpe. Guarda essa do texto para o segundo bloco. Isso, sim. Não, mas esse momento dessa angústia que a gente estava passando, mas eu não vou soltar spoiler, não. O que eu queria agradecer era por essa escolha desse tema, desse texto, e falar um pouco também dessa questão do teatro, porque eu falei de uma forma muito pessoal, né? O que o teatro foi para mim e tal, porque eu acho que todo mundo que faz teatro acaba sentindo um pouco isso. Mas o que eu acho que é mais interessante ainda é você entender que o teatro, ele vai além de quem está fazendo o teatro. Quando você descobre o teatro, quando você encontra, na verdade você não descobre, o teatro está lá. Você encontra ele, você não descobre, o teatro não estava escondido, você encontra o teatro. Ao momento que a gente encontra o teatro, a gente faz isso, a gente expande. A gente não é mais a gente, é a gente junto com o teatro. Então, é por isso que eu falei assim, acabei entrando em 2 oficinas mais e tô na próxima. O que vier de teatro, assim, eu tô realmente interessado em participar, porque é como se... Eu vi uma frase do Antunes Filho falando sobre isso, que é um dos monstros, né, do teatro brasileiro, ele falando sobre
o erro do ator é achar que o teatro está a serviço dele. Na verdade, o ator está a serviço do teatro. O ator não é nada além do que a serviço, uma ferramenta do teatro. E eu achei fantástico aquilo Nós ali. temos apenas um instrumento na mão dele. E é Por isso que eu muito... costumo dizer para todo mundo, quando eu subo num palco, que eu também atuo, eu deixo o meu Marcos Vinícius, de trás das cortinas, e a partir dali, daquele momento, eu assumo o meu personagem. A minha existência fica depois das cortinas. Ali eu sou o personagem que eu adotei para mim, naquele momento. Que massa. Que massa. É exatamente Como eu isso. costumo dizer, o teatro é também o ensinamento de sentir, de estar, de você se importar, de você aprender a ser mais empático com as pessoas. Enquanto Sim. matemática ensina cálculos, português, verbos, etc e tal, o teatro te ensina a sentir. E vocês que têm essa curiosidade, procurem bastante, porque o teatro ele muda, ele transforma e transforma você para melhor. Eu recomendo fortemente. As oficinas são gratuitas, né, Marcos? Gratuitas ainda mais, ó, gente. Tem muitas que são pagas. A da biblioteca é gratuita. Não percam essa oportunidade. E Marcos é um professor excelente, viu, meu povo? Eu estou falando Meu isso da Deus. altura das minhas barbas brancas. Tá joia? Porque eu sou professor, eu dei muita aula e ele é um cara, não, pagando pau aqui pro professor, pago mesmo, velho. O cara é muito bom, porque é jovem e está interessado no que faz, ama o que faz e vive o que faz. Assim, eu acho que Marcos é um cara que faz isso. Eu estou falando isso porque é para a gente aproveitar essas oportunidades que a vida oferece de encontrar gratuitamente pessoas que estão ali no serviço público, na verdade, não é gratuitamente, é um serviço público, é um serviço prestado público que a gente pode usufruir dele e usufruir de todas as potências dele, né? Eu acho que é válido a gente falar sobre isso e falar que é arte, e que a arte salva, né? A arte cura. A arte salva, a arte cura e a arte liberta. Aproveitar também, quero agradecer, né, a Biblioteca Pública Epifânio Dória por ter me dado esse espaço, ter me concedido as ferramentas, o local, tudo para eu poder fazer esse meu projeto de lecionar arte, que é o que eu amo muito fazer, que é que eu adoro muito, muito fazer mesmo, gente. Eu praticamente existo, eu respiro arte. Música, dança, teatro, tudo isso é fundamental para a minha vida, para o meu existir. Eu poder passar esse meu conhecimento, ter essa troca com os alunos, é de uma felicidade imensurável. Eu não consigo nem medir aqui, né? E antes da gente começar, vamos já começar que nós já temos um número significativo de pessoas. Antes de começarmos a leitura, eu vou só passar aqui o que eu já disse antes, mas alguns entraram depois ou podem não ter ouvido. Após a leitura, nós iremos abrir para perguntas, tá? Vocês podem depositar suas perguntas aí só no final, que nós iremos responder, tanto para mim, quanto para a Zac, quanto para ambos. Enfim, sejam livres, com censura, pelo amor de Deus. E fiquem soltos no final da nossa leitura, tá? Vamos iniciar, Zac? Vamos embora. O nome do título, o nome do texto é Sobre Corpos e Vidas, Zac Moreira. Somos corpos políticos. Sim, somos humanos, mas também estamos mais tempo do que o necessário grudado em telas pequenas, médias e grandes. Não estamos saindo das nossas casas da maneira que costumávamos sair, mas por um motivo que vai além do nosso desejo, atravessa eticamente em nossos corpos. Isso gera angústia, ansiedade, desmotivação e a sensação de estar perdido ou perdida. Até porque estamos politicamente nos sentindo perdidos. E isso nos afeta. O risco disso é nos deixarmos levar por um medo, por esse medo e nos cegarmos com a infinidade de regras que as redes sociais, em seus especialistas de conteúdo, de produtividade, usando esse discurso que precisamos lucrar com a crise, que precisamos produzir mais do que nunca, que precisamos ser melhores, mais focados, mais agressivos, para voltarmos prontos para o depois. Não.
Não. Não. Hoje não é dia de se vincular com o que vem de fora. É hora de se vincular com o que vem de dentro, com a vida. A vida que queremos para nós, coletivamente, principalmente. Respirar profundamente, nos mover lentamente, nos conectar com os nossos corpos, a partir de hábitos simples, como sentar no chão, sentir o desconforto do corpo, gerar esses desconfortos que despertam nossa presença para o agora, não para o depois. Aproveitar os momentos sem a conexão com o celular, com o notebook, com a internet e prestar atenção nos sentimentos. Deixar vir, aceitar, chore, ria, fale com seus amigos, ligue para eles, viva. Viva, mas viva o presente. Mesmo que não seja o mais agradável dos momentos, mas conte essa história para você como um período compulsoriamente necessário. Algo que vai nos fazer mais vivos, mais presentes. Essa história vamos contar com lágrimas nos olhos, ou não, mas com toda certeza. Estamos vivendo uma oportunidade ímpar de entrarmos em contato com algo que pode estar sendo cuidadosamente esquecido dentro de nós. A nossa humanidade. Gente, foi esse o texto sobre corpos e vidas, o que deu abertura a esse belíssimo quadro, que é leituras de texto dramáticas, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, tá? Nesse Insta. E, Isaac, eu queria saber um pouco de você. O que te motivou? Gente, isso que a gente acabou de narrar, isso que a gente acabou de ler, essa leitura dramática, novamente, eu vou reforçar. É criação, autoria de Isaac, tá? Então eu vou dar a palavra para ele agora, porque ele vai dizer o que o motivou, o que fez com que ele criasse isso, a epifania que deu o insight, enfim. Joga aí, Isaac. Bom, Escute-nos. o título já fala muita coisa, né, sobre corpos e vidas, e a gente começa já o texto falando que somos corpos políticos. E esse texto me veio, ele caiu na minha mão depois que, no momento, logo no iniciozinho, esse texto é bem no iniciozinho do isolamento social. Eu escrevi ele, deixa eu ver aqui se tem a data dele, deixa eu ver, foi logo no iniciozinho, foi na segunda semana de março que eu escrevi. Então, assim, a gente estava passando por aquele momento, não sabia direito o que era que estava acontecendo, mas eu sabia que a gente precisava ficar em casa. E aí começou a surgir todas as incongruências do fique em casa, saia de casa, fique em casa, saia de casa. E a gente começou a estudar mais sobre saúde, epidemiologia, a ciência ficou no boom, e a gente começou a estudar mais, entender que realmente o que a gente precisava fazer coletivamente para entender o que é que a gente estava passando era ficar em casa. A gente tem esse desgoverno que está desorganizando todo esse processo de coletivização. Então, uma coisa que seria para juntar a nação em cima de um pensamento só, que é o foco de salvar as vidas a partir do pensamento científico, da forma mais racional de se pensar a vida, esse cara vem e tira tudo isso e implode de uma forma pensando num outro aspecto. Um aspecto que tem relação com o funcionamento do país, mas ele tem uma relação segmentada, relação econômica. Não vou dizer que economicamente a gente não tem essa relação. A gente tem sim, a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. Mas então, esse texto veio para mim a partir daí. Foi quando eu coloquei um pouco das minhas angústias mesmo, assim, porque nós não somos só corpos. Nesse momento a gente estava falando sobre vida e economia, vida e economia. E de repente a gente se entende assim, ó, nós somos vida, tá certo? Nós também somos economia. Mas o que é que está atravessando a gente aqui? A política. As forças políticas estão atravessando a gente. Então a gente fica em casa por uma questão ética, não é por uma outra questão. Porque a gente não está vendo o vírus aqui. O vírus não está aqui assim o tempo inteiro, a gente está pegando nele, a gente não vê. Então eticamente, a gente precisa ficar em casa. A gente coletivamente precisa ficar em casa. Quem pode ficar em casa? Lembrando disso, né? Então o texto surgiu a partir daí. Quem tem o privilégio, né, de ficar em casa. Quem tem o privilégio de ficar em casa.
Então foi essa situação que me veio e aí as angústias foram vindo. Eu falei um pouco sobre essa relação do que é que me atravessa dessas forças do texto e como isso veio. Aí eu escrevi e disse, entendendo que para além desse processo político, nós precisamos estar vivos. Porque eu acho que uma coisa que precisa estar muito clara na nossa existência é que nós precisamos ficar vivos. E nesse momento é preciso ter muita coragem para se manter vivo e se manter eticamente ativo nos seus posicionamentos. Digo eticamente e politicamente, não do ponto de vista partidário, mas do ponto de vista político mesmo, como corpo político que somos. Foi por aí que a coisa surgiu. E aí tem esses lampejozinhos de esperança que eu trago. Vamos respirar mais, vamos ligar para os amigos, vamos sentar no chão, vamos entender, vamos sentir nosso corpo mesmo, sentir. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento, que a gente precisa sentir. Porque se a gente não sentir, quem ficar negando os sentimentos, as sensações, o que vem na gente, a gente também está adoecendo, né? Então, esse foi um período que, depois disso, a gente veio... muito adoecimento mental, né? Muito adoecimento mental, a gente sente nisso. E o trabalho corporal... Não conseguimos pular etapas, né? A gente tem que enfrentá-las. E, infelizmente, eu falo isso com bastante pesar, o sofrimento e a tristeza fazem parte da nossa vida tanto quanto, até mais do que a felicidade. Sim, com certeza. E a gente aprende a partir daí, né? E essa coisa da felicidade, eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar também, que a felicidade é uma grande ilusão, né? É uma coisa que se vende. Na verdade, a nossa vida ela é composta de pequenas alegrias que fazem com que a nossa vida fazer sentido mais, né? Por exemplo, esse momento aqui que a gente está conversando, né? A gente tem essas alegrias de tá podendo compartilhar um trabalho que eu fiz. A gente poderia, a Hilda está falando aqui, não deveria ser privilégio ficar em casa, isso é um direito de todos. Mas o Estado não garante isso porque o capital não deixa. Então, esse é o momento que eu trago essa coisa do corpo político, vem a partir daí, né? Poxa, o posicionamento político, a gente chegou num ponto que ficar em casa é um posicionamento político, não era para ser. Não era para ser. Na Espanha não foi, na Itália não foi, no Equador não foi. Vamos falar da Europa, não. Vamos falar do maior índice de mortos, né, de óbitos, por conta disso. Pois é, então a gente sabe o quanto isso é importante. A gente tem exemplos próximos daqui, falando de fichas geográficas que a gente fez. Então o brasileiro acabou tomando uma decisão meio que a partir do seu posicionamento político. Então eu acho que eu queria trazer isso no texto, dizer assim, essa ação de ficar em casa é uma ação política, tá? Antes mesmo de virar essa história do cloroquina e tubaína, veio essa coisa em mim, assim, mas é porque eu senti isso mesmo, assim, a gente está fazendo isso porque a gente precisa fazer pelo país, não é por mim, entende? Não é por mim, porque até nesse momento que eu escrevi isso aí, o nível de contaminados no Brasil era pequeno, a gente não sabia necessariamente a amplitude de ação do Covid em relação a quantos, se era só idosos que matava, se era jovens também. Então, a gente vê hoje em dia que o próprio vírus ele se manifesta de forma diferentemente do ponto de vista geográfico, né? A gente tem lugares diferentes e manifestações diferentes. A gente tem salto, né, dos infectados que acabou vindo de um mês, de 30 dias, que foi muito... Assim, foi uma quebra. A gente estava com 120, depois foi para 2.500. Nossa, em 30 dias. É muito rápido, é muito rápido. E os sintomas são muito diferentes. Então, assim, a gente tem pessoas... Eu tenho um amigo que tem a minha idade, um pouquinho mais novo do que eu. Tá, tipo, saudável, tem histórico de atleta, como diria o Beócio, que está na presidência. Tem um histórico de atleta. E ele pegou o Covid. Ele é um amigo meu, muito querido, ele é intensivista, foi na UTI, passou mal, ele complicou, quase que foi pro respirador, quase. E foi uma angústia muito grande para todo mundo. Poxa, é um cara que tá longe de ser idoso, entendeu? Mas ele teve desconforto respiratório, ele teve ele precisou da UTI, entendeu? Ele quase precisou de um respirador, e ele não é idoso, ele tem 43 anos de idade. Então é importante a gente entender isso, que não é uma questão só de idoso, né? A gente precisa falar isso, inclusive é uma questão de saúde também, a gente está falando aqui. Essas questões. É um assunto que é necessário falar. Não deveria ser um posicionamento tão drástico assim, mas é um posicionamento que a gente precisa estar falando. E trazer isso pela arte
é uma coisa que eu acho que é importante. Assim, o texto me veio, eu escrevi um texto, já escrevi outros, mais 2 textos aqui, e eu tô aproveitando esse Muito momento para bom. criar um pouquinho também, né? Essa coisa da criação para vir. E que tem relação comigo, né? Com esse trabalho de corpo. O corpo tem que estar presente, o corpo tem que estar presente. Isso é verdade. Diferente do que muitas pessoas acham, sentir, se preocupar, ter essas angústias, agora pegá-las como você fez e esboçar em uma folha de papel, transformar em algo que foi esse texto belíssimo, que eu não canso de dizer elogios a ele, Obrigado. realmente mostra o quanto a sensibilidade artística está presente e é essencialmente importante nessas horas, como uma voz, um grito de, sabe, um grito de gente, acorda, um grito de alerta, um grito de preocupação e também um grito de esperança, né? Porque muitas pessoas se viam perdidas. Mas Sim. após isso, após esses recados, a gente consegue enxergar uma luz no fim de um túnel. Bem distante, mas conseguimos. Agora, gente, vamos abrir as perguntas. Vocês podem aí, digitem aí suas curiosidades sobre o texto de Isaac, sobre o meu Leandro trabalho, sobre Veterinário nós. perguntou onde está esse texto. Então, Leandro, eu não publiquei ele em lugar nenhum. Eu estou querendo ver se a gente coloca essa live depois em algum local mais internetico e eu coloco esse texto lá para a gente poder usar mais esse texto. É um texto simples, é um texto pequeno, mas assim ele é feito com muita víscera, digamos aqui, com muita intensidade. Então eu não publiquei, eu não tenho Bastante. blog, essas coisas, mas aí eu acho que eu não coloquei na. Eu tenho um Instagram, mas nesse Instagram que eu estou aqui, talvez eu tenha colocado no IGTV, mas eu acho que não publiquei esse texto não, tá? Podem perguntar, viu, gente? Presença de pessoas muito queridas aqui, Lúcio, lá de Salvador, Caio também, Diogão, muito bacana, Hilda, querida, Maninha, tá aqui também, Maninha Ah, sempre, sua mãe também tá aqui. rapaz, tem que estar. Olá! Deixa eu Nem ver. percebi, né? Que bom que ela tá aqui. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, então. Como é para você tá fazendo esse quadro aqui? Nossa, para mim tá sendo muito gratificante, tá sendo praticamente um dos meus vários sonhos que eu tenho tá sendo realizado, que é justamente disseminar a arte, que é passar isso através dos meios de comunicação, mesmo nesses tempos que nós estamos vivendo, que o contato físico, que era tão subjugado antigamente, hoje está fazendo falta um abraço, um acalento, um conforto. E passar essa mensagem de forma artística, como nós fizemos aqui e como eu vou continuar fazendo nas próximas quarta-feiras, tem sido muito gratificante para mim. Eu estou sentindo que eu estou fazendo a diferença aqui, sabe? Eu estou sentindo que o meu trabalho, o que eu escolhi fazer por amor, sim, professor por amor, ator por amor, arte educador por amor, eu sinto que esse trabalho está tendo algum significado, está sendo significativo para a vida de alguém. Saber disso e fazer parte disso é muito, muito incrível para mim. Ah, que bom. Eu vejo isso nos seus olhos. É importante o trabalho, a gente entender esse processo. Inclusive, nesse momento que a gente está passando agora, isso é um abraço na alma, como diria Hilda aqui colocou, né? Isso é um abraço na alma, isso é Não é só verdade. graça, não, mas... Entender essa importância, a importância da arte nesse momento específico que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente é atravessado pela arte sem sentir tanto, né? A gente está na rua, a gente estava na rua, a gente escutava música no carro, a gente ia assistir um filme no cinema, a gente ia assistir uma peça no teatro, a gente andava na rua, de repente tinha um teatro de rua ali no centro da cidade, tinha uma coisa A gente assim, então pegava um ônibus, tinha um cara tocando violão, um cara cantando. tocando violão, exatamente. Aí, de repente, para tudo, a gente fica em casa. E o que é que salva a gente de enlouquecer em casa? A arte. A arte, O que é que acontece de quinta para domingo no Instagram, no YouTube? Lives de artistas, né? que eu achei bem Então, legal a iniciativa deles, viu?
Então, acontece isso, assim, eu acho que isso é rico demais. A gente tem uma PL aí, inclusive eu queria falar politicamente, já aproveitando esse processo político, a gente tem Daniel tá dizendo, já tem meu voto, Marcos. Eu já ainda tem não um sou voto. candidato. Eu estava até vendo Eu não aqui sou no candidato Instagram ainda. de uma querida que é a Diane Veloso, ela estava falando sobre uma PL dos Diane. artistas. É uma PL deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é um, uma lei de emergência da cultura. É a PL 1075. São os deputados sergipanos que precisam votar no setor cultural nessa pandemia. Então, a aprovação dessa pandemia, ou a aprovação da pandemia, a aprovação do PL 1075, ele precisa ser votado para você entrar com a lei de emergência cultural, de ajuda aos artistas que estão nesse momento sem fazer uso dos seus cachês, ele não É está conseguindo receber fundamental cachê, isso. não está fazendo. Então, é uma coisa que eu queria falar aqui também, que é como a gente está falando sobre corpos políticos, como a gente está falando de política, que é importante a gente também falar sobre isso. Então, a gente tem uma PL A arte é um movimento político. 1075, exatamente. É uma insistência, como diria até o pessoal do teatro. Insistir, resistir e insistir. Insistir. Agora virou um lema. Se já era nosso Exatamente. bordão, agora virou o grito de guerra. Exatamente. Então, eu estava falando dessa PL, da PL 1075. Gostaria de perguntar ao Barbudo se a arte tem limite. Quais dos barbudos? O barbudo de barba branca ou o outro barbudo, que é de barba preta? Daniel. Eu acho que foi para você, Isaac. A arte não tem limite, não. Daniel, né? A arte não tem limite, cara. A Não arte lembro, não tem lembro. inserções. Eu acho que eu não sou uma pessoa versada em arte. Eu sou um amante da arte. Eu sou um cara. Thaisa Belém é muito mais versada em arte do que eu, mas eu posso dizer que ela está aí, inclusive, que é minha querida esposa. Ela está aí na Beijo, live. Thaisa. Arte terapeuta também, É futuramente terapeuta. também serei. E a arte não tem limite, gente, não tem limite. Ela tem diversas inserções, e ela, inclusive, ela, por não ter limite, ela atravessa a gente em vários momentos que a gente acha que não está sendo atravessado, mas está sim, Está né? assim. Até escolher, por exemplo, o fundo da minha live aqui, porque é um momento de aonde. Thaisa perguntou aonde. Aonde eu não sei. Aonde o quê? Não Eu sei. viajei agora. Não sei se foi viagem dela aí. Mas vamos ver se ela escreve aqui mais. Deixa eu ver. Escreva aí, Thaís, aonde o quê? O que eu penso da A arte arte não tem também. limite. A arte O não tem limite. limite. Não tem limite. Não tem limite. O limite da arte é o limite do seu potencial. Podemos colocar assim. Eu acho que da sua disponibilidade também, de tá sendo afetado, né? De tá com. Eu acho que um corpo presente para isso, né? Eu acho que você entender a arte. Por exemplo, eu não me considero um artista, eu me considero um cara que gosta de arte. Eu faço teatro porque eu gosto do teatro. Eu não tenho me considero assim um potencial artístico, assim, mas assim, eu tenho um Mas não potencial é um artístico porque certificado. tenho um certificado, exatamente. Mas por exemplo, escrever um texto e ler um texto para mim é um momento que eu sou atravessado pela arte e eu me torno artista nesse momento. Então, é esse momento que eu sou artista aqui. Então, é um devir artístico, digamos É um assim. dever artístico. Muito bem, Isaac. E me Gente, vamos mandando atravessa. mais perguntas aí, viu? Aqui é o nosso momento das perguntas. Temos mais 10 minutinhos aí. É. Curiosidades, dúvidas. Manda aí ver. Mandem ver. Por que você escolheu o teatro, Marcos Vinícius, como forma de vida, vivendo no Olha, Brasil? foi um jogo perigoso, viu? Sabe quando você. Eu vou falar de uma forma meio filosófica. Sabe quando você passa muito tempo mesmo, imerso na escuridão, e quando você olha, você enxerga uma luz? Foi bem assim para mim quando eu prestei o Enem em 2016. Tirei uma nota razoavelmente boa e coloquei, porque a arte sempre esteve envolvida na minha vida. Eu sempre gostei
de filmes, de séries, de música, de dança, de teatro, de espetáculos, de literatura estrangeira também, nacional. Eu sempre fui uma pessoa que não me via fazendo outra coisa se não for pela arte. E eu também gosto muito, eu descobri em mim, na licenciatura, eu descobri em mim uma pessoa que tem a capacidade de mudar vidas para melhor. Aí eu juntei o útil ao agradável, né? É praticamente isso. Eu juntei a minha vontade de ser professor, minha vontade de ajudar as pessoas, com o meu desejo artístico, que sempre teve dentro de mim. E foi uma coisa muito ousada, né? Porque na atual situação, até antes do mundo virar de pernas para o ar, não é um curso muito, como eu posso falar, muito requisitado até, principalmente em Sergipe. Ninguém vive de arte aqui, apenas de arte. Mas saber que você teve uma escolha, saber que até que se prove ao contrário, a sua vida, ela é única. Então por que gastar ela fazendo algo que você não quer, não goste? Eu apostei todas as minhas fichas nessa minha graduação. E tô sem nenhum arrependimento. Pelo contrário, eu tô feliz a cada aula que eu dou, a cada espetáculo que eu faço parte, a cada momento, a cada falar, a cada conversa sobre arte, a cada pergunta que me fazem. Tudo isso alegra meu coração, alegra meu ser, sabe? Por isso que eu escolhi a arte, porque é algo que vai para além de todas as minhas expectativas. É uma realização pessoal. Thaisa disse que foi você que escolheu o teatro ou o teatro escolheu? Ai, Thaís, eu acredito que foi o teatro que me escolheu, viu? Porque desde quando eu era criança e minha mãe me levava para o teatro para ver os atores lá, tal, eu sentia um grito dentro de mim, um chamado, que eu não conseguia explicar, de querer me levantar da cadeira e ir para cima do palco, sabe? Eu queria emprestar o meu corpo, eu queria ser outras pessoas. E o teatro dá essa possibilidade para você, de você, essa pluralidade, posso assim dizer, que você se transforma, você se muta. Você não é só mais você. Você, quando tá ali, você é outra pessoa e, sabe, você pode ser um médico, pode ser um astronauta, pode ser um vilão, um herói. E quando eu vi essas possibilidades, eu senti aquele chamado no meu coração. Isso é o quê? Eu tinha o quê? Uns 5 anos. Ficava dublando as séries na TV, as novelas que eu gostava, ficava me imaginando lá. E eu acho que foi a arte que me chamou. A arte que me chamou desde muito novo. Tentei fugir dela, tentei bastante, tentei, mas só que tudo que eu fazia, no final das contas, era relacionado à arte. Ou seja, foi destino mesmo. Ela lhe escolheu, né? Ela me escolheu. Deixa eu ver, vamos ver aqui as perguntas. Diogo aqui falou que o momento tem escancarado o que é importante para nós: a saúde, a educação pública, a arte. Deixa eu ver, viu? Como se complementa a atuação e o educar, Marcos? Olha, Diogo, gostei da pergunta, viu? Eu acho que todo professor é um pouco de ator, viu, também. Porque quando você entra na sala de aula, dificilmente, Isaac, que é professor, pode me corrigir se eu estiver errado, você nem sempre pode ser 100% você, né? Às vezes você tem que assumir um personagem, às vezes você tem que se filtrar, se polir para não dizer certas coisas, não instigar certos pensamentos, porque o educador, acima de tudo, ele é um formador de opinião, assim como um artista. Nessas duas coisas, nesses dois exemplos que eu citei, tanto o atuar quanto o educar tem essa convergência, sabe? Que você é responsável, é muito responsável pelo que sai da sua boca numa sala de aula, numa oficina, porque a partir do momento que você faz isso, você pode estar mudando a vida de uma pessoa para pior ou para melhor. E a consequência do que sair da sua palavra é 100% sua. E é isso que eu acho que complementa, sabe, a atuação e o educar.
Nós, eu mesmo, eu quando estou atuando, estou vestindo um personagem. Quando eu estou na sala de aula, eu sou Marcos, mas eu sou o Marcos professor. Eu não sou o Marcos eu, sabe? 100% eu. Brinco, tiro onda, tal, mas só que ali eu assumo uma postura que pode ser interpretada de diferentes formas, que é aí que entra a atuação. A atuação, entre aspas, né? Que aí Sim, eu sim. assumo um papel didático. Você é atravessado pelo Marcos professor, né? Eu sou atravessado pelo Marcos professor. Às vezes eu tenho até que me controlar, porque o Marcos eu quer entrar no joguete dos alunos, quer entrar nas coisas e eu tenho que sempre me dar aquele estalo. Eu sou educador, eu sou professor, eu não estou no status de aluno, vamos segurar aqui, vou segurar minha onda, sabe? Mesmo Sim. eu gostando muito, muito, muito mesmo de me entrosar com os alunos, de ter essa conexão, de estabelecer esse elo, esse vínculo, eu tenho uma postura, sabe? Eu mantenho minha postura. Como você vê a arte não como ofício, mas o lugar da arte como caminho sensível para fazer vida coletiva? Pergunta de Thaisa Belém. Olha, só perguntas shows, viu? Olha, Thaisa, eu posso dizer com absoluta certeza de que eu enxergo o lugar da arte como fundamental para tudo nessa vida. Porque, como eu falei no início dessa live, a arte, a educação, é composta justamente pelo ensinar através do sentimento, do sentir, sabe? Entrando um pouquinho na ideia desse nosso desgoverno atual, ele queria extinguir a arte e a educação do ensino básico e do ensino médio. Por que isso? Isso é uma opinião minha. É muito mais fácil você controlar uma mente que não sente, uma cabeça que não pensa, uma cabeça que pensa, mas só que pensa apenas com a cabeça. A arte na nossa vida tem um papel fundamental de simplesmente fazer você sentir, se colocar no lugar do outro a qualquer momento da sua vida, saber que a dor que um amigo, um colega, outra pessoa que você encare como banal, para ele talvez não seja, para ele é o fim do mundo. Aquilo que me afeta pode não afetar Zack. Aquilo que afeta Zack pode muito bem não me afetar, eu posso achar besteira, mas ter essa sensibilidade no nosso dia a dia, de você se colocar no lugar da outra pessoa, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, isso é mais que essencial, isso é fundamental para qualquer cidadão, para qualquer ser vivente, ter essa sintonia de se pôr no lugar do outro. Antes de eu falar, será que a minha fala vai te machucar? Antes de eu dizer minha grosseria disfarçada de opinião, que tem muito disso ultimamente, ou o meu preconceito disfarçado de opinião, será que eu não estou ofendendo uma classe, eu não estou machucando uma pessoa? A arte traz todas essas problemáticas, porque a partir do momento que você começa a desenvolver a empatia, você começa a ser mais sensível. E você sendo mais sensível, você começa a entender o outro, a se preocupar com o outro e ajudar com o outro. Essa é a sensibilidade que eu acho que é fundamental para o nosso viver. Precisamos de arte, gente. Arte é tudo. Precisamos sentir. Mais Precisamos do nos que importar. nunca. Mais do que nunca hoje em dia, né? Eu acho que também, só passando um pouquinho minha opinião, a relação da sensibilidade, né? Do caminho sensível para a gente fazer uma vida coletiva, ele parte do princípio que a arte, ela afeta, né? Ela afeta e ela atravessa a gente. E ao atravessar a gente, às vezes, ela cutuca a gente em lugares que a gente não está acostumado a ser cutucado. E eu acho Provoca que isso você a fazer coisas que você é nem essas sabia que tinha. provocações. Exatamente. E eu acho que isso faz com que a gente olhe para outra pessoa e pare de olhar tanto para a gente, o nosso umbiguinho tão lindo. E a gente começa a olhar para outras Essa bolha pessoas egocêntrica, né? é, e a Porque, gente começa infelizmente, todo mundo foi criado para ser egocêntrico. Tem até
um ditado local que meu avô dizia, que é muito engraçado, mas é muito egoísta, é para mostrar a nossa marca de egocentrismo. É farinha pouca, meu pirão Meu primeiro. pirão primeiro. Eu Farinha acho que pouca, meu pirão primeiro. esse momento que a gente está vivendo, assim, ele pode ser para algumas pessoas um momento que está querendo que volte para o normal, e para outras pessoas está sendo um momento justamente de conexão com caminhos sensíveis, para fazer com que a gente entenda que a gente não está só, que a gente não pode ficar só, e a gente não pode mais pensar dessa forma, pensar somente eu, o meu pirão, a minha farinha, as minhas coisas. A gente está vendo que isso não faz mais sentido hoje em dia. Então a gente precisa entender um pouco mais quais são as coisas que fazem mais sentido para a gente, que não envolve muito essa coisa do individual mais. Eu acho que isso tem que estar mais claro para a gente. Eu acho que a arte traz isso, né? Olha, a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós sempre precisamos de alguém. Exatamente. A gente estava assistindo a live da Adriana Calcanhoto na semana passada, na sexta-feira passada, no sábado passado, eu acho. E estava linda a live, só que o que estava faltando? A gente ver a Adriana Calcanhoto na frente da gente, as pessoas curtindo as músicas com a gente, né? É isso, falta gente. Não se faz arte sem pensar no coletivo. Acho que é isso. E por isso que tanto esse momento político que a gente está passando, tanto querem cortar a arte, porque a arte ela potencializa o coletivo. Ela tira as pessoas do status quo dela, ela tira as pessoas do conforto dela. Da zona de conforto dela. Ela provoca. Ao provocar, ela faz isso. Ela incomoda. Então, para não incomodar, é melhor a gente tirar todos os recursos para que a gente mate a arte. Só que esse ato aqui, inclusive, é um ato de resistência, de insistência da gente estar fazendo aqui. Para a gente poder, eu queria agradecer muito, viu, esse convite. Né? Foi muito bacana. Eu também quero agradecer muito que você aceitou e cedeu o seu texto, seu maravilhoso texto, para que a gente pudesse dar essa primeira entrada nessa estreia do nosso quadro. E, gente, falta 4 minutos para a gente encerrar. Quem tiver mais perguntas, aproveita que nós já estamos no bloco final aqui, sabe? Mas já deixando o meu muito obrigado, Zac, antecipado, por ter topado, por ter participado, por ter sido esse aluno dedicado que você foi. Uhum. Pelo elo que a gente construiu com a nossa turma, etc e tal. E é isso. Eu só tenho que agradecer muito, porque a live saiu até melhor do que eu esperava. Saiu muito mesmo. Porque no encontro é melhor, na hora que a gente está aqui, ao vivo. Deu uns probleminhas no começo, mas é isso mesmo. Queria agradecer muito o convite, né, que você me fez. E como eu falei para você, não é um momento de que a gente fique só, né, pensando coisas sós. É um momento que a gente precisa pensar as coisas coletivamente. E eu queria agradecer pelo convite. Eu queria agradecer, inclusive, por eu poder contribuir para esse pontapé aqui da Epifânio Doria. E queria parabenizar você por dar a cara a tapa nesse momento para a gente poder botar esse projeto para andar, viu? Não é mais hora. A hora de continuar na sombra já se foi há muito tempo. A gente tem que caminhar agora para a luz. Dar a cara mesmo para bater. Principalmente nesse momento, viu? Bom, gente, então é isso, viu? Vamos encerrar aqui. Próxima semana tem mais, nesse mesmo horário, às 16 horas até às 17, com novos alunos, com os outros alunos que a gente vai fazer rodízio. Nem sempre vocês vão ver a cara de Zac aqui, mas vão ver a minha. Vocês vão me ver até enjoar. E é isso. Enquanto precisarmos insistir, nós iremos insistir para resistir. Exatamente. Parabéns à biblioteca, né? Biblioteca Epifânio Doria, que é um espaço público que a gente está fazendo isso, né? Mais uma vez, obrigado à biblioteca por ter cedido esse espaço para a gente poder fazer isso. Muito obrigado mesmo à direção, à coordenação, que toda vez que eu chego com um projeto, eles endossam, eles pegam, sabe, todas as minhas ideias são bem recebidas. E é isso, gente. Continuem se cuidando. Eu quero agradecer também a participação de amigos que vieram me assistir, de alunos, da equipe da Epifânio Doria também.
vocês foram também importantes nessa live, tá? A presença de cada um de vocês. Dá Continuem um se sorriso pra eu tirar cuidando. dá um sorriso pra eu tirar uma foto. Nossa. Peraí. Vai. Aê, muito bem. Muito obrigado, viu, galera? Obrigadão. Então, gente, beijo, até a próxima semana. Continue se cuidando, se preservando. E é isso, viu? A arte salva, a arte é vida. E continuem disseminando arte da forma que vocês conseguirem. Forte abraço, Zac. Valeu. Esse contágio vale a pena, né? Um abraço. Esse conteúdo vale muito a pena. Tchau, gente. Tchau, tchau.